Salve nação, saudações! Eu falei pra vocês que iria trazer mais um vídeo hoje, não falei? Então tá aqui, ó, como joga o adversário do Flamengo. Você quer saber como que joga o Pirâmides? Então cola no vídeo até o final, temos aqui a aula do Caio, cara. É isso aí, análise tática técnica de como joga o nosso adversário deste sábado. Galera, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Só aticei vocês aqui, viu? As análises aqui, ó, tá no meio do vídeo pro final. Então vamos começar aqui com as notícias. Simbora. Isso e muito mais a partir de agora no Sport Center. Pararam, pararam. O Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG. Eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Fala, fãs de esporte! Sim, tem uma entrevista pré-jogo do Luiz Felipe e vamos falar muito do Felipe Luiz e vamos falar muito da partida do Flamengo contra o Pirâmides. É preparação, é o dia anterior, só ao lado O técnico do Pirâmides parece o Saitama. do Gustavo Zuffa. Fala, Zuffa. Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite. Uma ótima noite ao fã de esportes. Depois de duas grandes semifinais de Copa do Brasil, a gente rapidamente vira o chip no sábado para pensar em mundo. E aí no domingo a gente volta a pensar em Copa do Brasil. Intercontinental ou mundial? Pode ser os dois? Mundial. Por enquanto, Intercontinental. Se o Flamengo ganhar, aí a gente vê o que faz. Tá certo, aí a gente vê, Mundial. né, se vai ser o bimundial. Aí a gente conversa depois. Muito bem, então vamos lá. Vamos saber como é que tá a preparação do Flamengo? A gente vai saber o dia, então, do Fla lá no Catar. Entrevista coletiva de Felipe Luiz no palco da partida desse sábado contra o Pirâmides, o estádio Ahmad Bin Ali. E o principal assunto, é claro, é a volta de Pedro aos treinamentos. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã. Existe, então, a expectativa do Pedro jogar pelo menos alguns minutos, quem sabe no final da partida, se o Flamengo já tiver encaminhado a vitória. O Felipe Luiz não quis dar nenhuma dica sobre o time titular, mas deu sinais de que pode haver mudanças, principalmente levando em consideração a parte física do elenco do Flamengo. Lembrando, essa será a partida de número 77 do Flamengo na temporada. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física, temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente fresca, né? De sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. Felipe Luiz disse que se preparou para a partida contra o Pirâmides nesses últimos dias, assistiu vídeos da equipe, elogiou principalmente a parte defensiva e o atacante Fiston Mayele, do Congo, 31 anos, 4ª temporada no Pirâmides, já tem 8 gols em 18 partidas. O Mayele foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides. Mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Bom, nem Felipe Luiz, nem os jogadores do Flamengo querem falar sobre o Paris Saint-Germain antes da partida contra o Pirâmides, mas o técnico do Flamengo foi perguntado sobre os elogios de Luiz Henrique, né? Técnico do Paris Saint-Germain, ele disse que prefere não ter que enfrentar o Flamengo, porque lembra como o Flamengo jogou bem o Mundial de Clubes no meio do ano nos Estados Unidos. E o Felipe Luiz aproveitou para dar uma cutucada, mostrou uma certa mágoa da repercussão, da eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique naquela competição. Deixamos uma boa impressão pro futebol mundial, mas não pro futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern. Mas, incrivelmente, pro mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem. Um bom futebol, um time que tentou jogar. Mas, infelizmente, no Brasil não
só vale o resultado, né? Então, o Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele, agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é o único no mundo. Flamengo e Pirâmides então se enfrentam nesse sábado no estádio Ahmad Bin Ali e o técnico Yurtich do Pirâmides mandou um recado. Sabe que o Flamengo é grande, maior que o Pirâmides, mas respeitem o time egípcio, nós sabemos jogar futebol e vocês vão ver. Certo, ninguém está dizendo o contrário. Bom, conheça mais então sobre o Flamengo no Intercontinental, o adversário do Flamengo no Intercontinental. Segundo colocado na Liga Egípcia, o último jogo foi no dia 9 de dezembro, uma derrota por 6-1 para o Banque Al Ahly. No Intercontinental venceu o Auckland City por 3-0 e Al Ahly Jeddah por 3-1. Ali embaixo temos os 3 títulos da história do Pirâmide. Nessa temporada, 24 jogos e um aproveitamento de 73,6%. Daqui a pouco vamos falar sobre será que o Felipe vai poder ou não utilizar o Pedro? Isso é uma informação muito importante. E também vamos fazer uma análise com data ESPN sobre o adversário do Flamengo, o Pirâmides. Zupa, então é um Felipe Luiz dizendo que sim, pode mesclar alguns jogadores pensando na parte física. O Pirâmides, ele é mais fácil do que o Cruz Azul? O Pirâmides é um time inferior, tecnicamente é um time inferior ao Cruz Azul. O Cruz Azul é um time com mais qualidade, um time de um nível superior. Também porque ele disputa campeonatos melhores, está inserido num nível de competição melhor do que o Pirâmides, que já teve um nível de investimento alto, né? A gente lembra que há algumas temporadas o futebol egípcio começou a investir, o Pirâmides começou a investir, contratou o Keno, acho que tirou o Keno não me lembro se foi do Palmeiras ou se já estava no Atlético Mineiro, acho que foi do Palmeiras. Tirou o Rodriguinho do Corinthians, começou a contratar jogadores importantes, o Alberto Valentim foi técnico do Pirâmides, teve um momento de investimento. Hoje o investimento é menor. Então, na comparação com o Cruz Azul, o Pirâmides é um time inferior. Mas é um time equilibrado, um time organizado, é um bom time, é um time que corre muito, time muito físico. Então, quando o Felipe fala em encontrar os melhores jogadores também no aspecto físico para esse jogo, é porque ele sabe que vai ser um jogo de bastante duelo, né? O Flamengo tem que estar muito bem fisicamente. Não dá para menosprezar adversário nesse tipo de competição. A gente está cansado de saber disso. Então, embora o Flamengo seja muito superior ao Pirâmides, isso em campo nem sempre se traduz. Então o Flamengo tem que jogar a vera, seríssimo. Os jogos não costumam ser fáceis nesse tipo de competição. O que pode favorecer o Flamengo é uma estratégia similar à que o time usou contra o Cruz Azul, porque o Pirâmides é um time que tem dificuldade quando é pressionado na saída, com pressão alta. E o Flamengo tem essa característica e usou essa característica para fazer 1-0 do Cruz Azul, inclusive no gol do Arrascaeta. É um tipo de jogo que pode favorecer o Flamengo para tentar abrir o placar rapidamente. Não tem como não dizer que o Flamengo não é favorito. O Flamengo é favorito para o duelo, mas o jogo tem que ser levado em um nível seríssimo, porque é uma semifinal de Copa Intercontinental. Vamos analisar então agora o Pirâmides no Campinho. Então chamamos aqui ao Sport Center o Caio Alves do Data ESPN. Tudo bem, Marcela, Zupac, fãs de esporte especial, o torcedor do Flamengo, exatamente. Data ESPN na área para analisar o Pirâmides, a equipe que, para a gente resumir, é um time muito equilibrado. Em relação ao Cruz Azul, se a gente fizer uma comparação, o Cruz Azul tem mais jogadores, tem uma questão técnica elevada em relação ao Pirâmides, mas como um time coletivo, na questão mais global do jogo, é um time que pode trazer mais perigo para o Flamengo no sentido tanto defensivo quanto ofensivo, que é como a gente vai mostrar aqui, começando pela parte de ataque do Pirâmides, que é um time que se sente confortável com bola. Muita gente pode imaginar que por se tratar de uma equipe egípcia do futebol africano, por se tratar de outro continente, achar que é um time muito mais físico, mas também sabe jogar com bola, é o que eu vou mostrar aqui. Então, é um time que sempre sai, mantém os dois zagueiros nesse balanço defensivo e todo mundo no campo de ataque, lógico, se o Flamengo assim permitir, quando o adversário permite, é esse time que gosta de jogar com bola. Ibrahim Touré é esse primeiro meio-campista que sempre participa muito dessa saída de bola, então se a gente fizer uma comparação
dá para comparar com o papel do Jorginho, do Pulgar, que sempre ajudam a saída de bola, é o que o Touré é na equipe do Pirâmides. Então ele está sempre participando, a gente vai ver que é um time que gosta bastante de trocar os corredores. Os dois zagueiros sempre ficam, o resto vai para o ataque. Então troca corredor, foi para a esquerda, a bola não conseguiu entrar, vai para a direita, então balança bastante essa saída de bola. E aí o Touré mais uma vez se mostrando presente na saída. O time foi pressionado, ele aparece novamente para desafogar o time e aí volta a circulação. E a gente vai ver como é um time bem treinado a ponto de saber, mesmo quando o adversário está fechando bem os espaços, como ele consegue encontrar esse espaço. De que forma? Atraindo. Esse é o movimento, a gente vou deixar bem claro aqui, o movimento de uma equipe que é sempre muito bem treinada, é quando você consegue atrair o seu adversário para fora da sua zona. Então a gente vê defensor sempre fixado aqui pelo atacante, atrai ele para fora da sua zona. E aí a leitura do meio-campista do Pirâmides de atacar esse espaço. Então é sempre, quando tá com a bola, o Pirâmides sabe atrair o defensor para fora da sua zona e o outro jogador atacar. Então é um time muito bem treinado que sabe balançar bastante essa bola, como a gente está vendo aqui. Um jogador que é muito importante, eu vou falar também ao longo da análise, é o lateral direito. Depois do Mayele, o atacante, eu acho que o jogador mais técnico, junto com o Mayele e o Touré, é o lateral Chibi marroquino, que provavelmente vai jogar a Copa do Mundo contra o Brasil. Então, lateral direito, muitos olhares em cima dele. Jogador que sabe atacar tanto por dentro quanto por fora. Então, é um time que ataca com muitos jogadores na área. 5 jogadores, mais ou menos, 4 ou 5 jogadores sempre na área do adversário para fazer esse peso ofensivo, para quando a bola surgir na área, seja pelo chão, seja pelo alto, através do cruzamento, ter jogadores para conseguir fazer a finalização. Filipe Luiz, a gente viu que ele falou que é um time que defensivamente é muito forte, pressiona bastante. Por que ele falou isso? É um time que, do ponto de vista defensivo, ele pode afetar mais o Flamengo em relação ao Cruz Azul. Perdeu a bola, é um time que sempre vai atacar o marcador, quem está com a bola, o portador da bola. Então, perdeu a bola, vai pressionar, sempre com coberturas muito bem feitas, então 2 jogadores em cima de um só adversário. E aí o Chibi, mais uma vez, lateral direito, tá pelo centro, mas ele tem essa capacidade de, quando a bola tá indo para o outro corredor, ele abre muito bem esse corredor e aí faz a finalização. Então ele é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, como a gente pôde ver. Olho no Chibi e na pressão defensiva do Pirâmides. Mais uma vez, olha como a marcação por encaixes do Pirâmides é muito bem feita. Vou até pausar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui mais distante, 8 jogadores do Pirâmides fazendo a pressão defensiva. É um time que não tem medo de adversário, a gente viu contra o Al-Ahly eliminando da Copa Intercontinental, então pressiona sempre lá na frente com 7, 8 jogadores, como aqui no caso, pressionou para roubar a bola mais próximo do gol e aí já faz o ataque. E aí o artilheiro da equipe do Pirâmides sempre esperando essa bola. É um atacante que sabe muito bem atacar o espaço, precisa de 1, 2 toques na bola, como a gente vai ver agora. Recebeu, atacou o espaço, com uma só finalização, consegue fazer o gol. Então é um atacante muito importante, é um time que é muito equilibrado em relação ao Cruz Azul e vai trazer perigo para o Flamengo, Marcelo. Valeu. E aí, galera, o que vocês acharam das análises? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Tá preocupado ou não? Caio, obrigada aí pelas informações. Nós ouvimos na entrevista do Filipe Luiz ele falando sobre a possibilidade do Pedro jogar contra o Pirâmides. Em entrevista exclusiva a Roberta Barroso, o atacante falou sobre como anda a recuperação. Não é fácil, né? Não é uma lesão muito fácil, muito simples de tratar, mas eu estou dando a minha vida, estou dando 100% todos os dias para a recuperação, focado somente nisso. Para, se Deus quiser, eu conseguir atuar no Intercontinental. Então, eu tô trabalhando, estou buscando, né, com a ajuda de todo o departamento médico do Flamengo. Mas, como eu falei, não é fácil, mas eu creio que grandes coisas podem acontecer ainda esse ano. Que você também tem um histórico de recuperação rápida. Eu tenho isso. Eles mesmos falam lá no dia a dia que meu corpo recupera bem. Pedro Wolverine, né, cara, se regenera bem. As lesões que eu tive
Esse ano foi uma prova disso. No início do ano eu tive uma recuperação muito rápida da lesão do joelho. Então espero que continue assim. Tá aí, então. Bom, o Pedro, ele já está treinando com o restante da equipe, mas para os 90 minutos, para começar de cara... Não, 90 não, né? O Felipe falou em dar minutos, né? E minutos podem ser importantes pensando numa eventual final. A gente espera que o Flamengo chegue na final. A lógica do futebol, né? Claro que os campeonatos não seguem lógica, mas a lógica do futebol diz que teremos um Flamengo na final. Então, assim, para dar mais possibilidades ao Felipe Luiz no eventual jogo com o Paris... É bom ter o Pedro e é melhor que ele volte contra o Pirâmides para ter ainda melhores condições, né? Então, o Flamengo evidentemente não vai precipitar, não deve e não vai precipitar, mas vai ser bom se o Felipe puder dar minutos, tá aí ao Pedro, né? Vencedor de uma bola de prata no Campeonato Brasileiro, no Prêmio Bola de Prata, para que ele possa, enfim, voltar da lesão e ajudar o Flamengo, quem sabe, a ganhar esse campeonato. Pois é, tá aí então as imagens do treinamento do Pedro, né? Foi a boa notícia pro torcedor do Flamengo lá em Doha, no Catar. E o Felipe Luiz, ele falou muito sobre o PSG e sobre o fato do PSG já chegar na final do Intercontinental. Para ele, não é uma boa, não. Não, justo não é, mas... Não sou eu para reclamar dessa oportunidade maravilhosa de estar aqui no Mundial disputando contra essas grandes equipes. Mas, claro, sabemos que o time europeu ele não corre o risco de cair numa semifinal, né, contra qualquer equipe. Não tem o cansaço que a gente pode ter até a final, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande poder estar disputando esse torneio, seja o formato que for. Portanto, vamos desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que temos. O Zupa, é injusto com os times sul-americanos? E assim, eles também não estão em final de temporada, né? Eles estão na metade da temporada, assim, estão mais descansados também por isso. Não é uma questão de justiça. Por exemplo, os times sul-americanos no formato anterior do Mundial, até o do Fluminense, até 2023, os times sul-americanos já chegavam na semifinal. Era justo com os times da CONCACAF, que tinham que jogar uma fase antes? Então também não era justo, né? Então a FIFA teve que acomodar. Faz muito mais sentido sul-americanos e times da CONCACAF jogarem a mesma fase do que times sul-americanos e europeus jogarem a mesma fase, né? Então tá mais justo com o time da Conmebol tendo que jogar 3 partidas do que jogar só 2 e os outros jogarem uma. E os outros jogarem mais. A questão é que a FIFA teve que acomodar. A FIFA criou um Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes atrapalha o calendário. Ele é um problemaço, ele é muito ruim para o calendário. Para convencer os europeus a jogarem o Mundial de Clubes, além de dinheiro, a FIFA falou, vou ter que atrapalhar o calendário de vocês, acabar com as férias de todo mundo a cada 4 anos. Em contrapartida, naquele campeonato que vocês não gostam de jogar e que vocês queimam 2 datas, eu vou tirar uma. Então, aceitem o Mundial, mas no Intercontinental, que não é o Mundial da FIFA, você vai jogar um jogo só. Então você alivia o calendário em uma data dos europeus para acomodar ali. No fim, em termos de hierarquia do jogo, ficou justo. Sul-americanos e CONCACAF jogando a mesma fase, europeus jogando menos fases. Nós estamos mais próximos deles do que dos europeus. Então, para mim, ficou hierarquicamente justo, embora não tenha ficado matematicamente justo. O Pirâmides, por exemplo, vai jogar mais do que o Flamengo. É justo? É a mesma conversa. Bom, e aí ouvimos também o Felipe falando sobre o Mundial, sobre o massacre que falaram no jogo contra o Bayern. Foi isso mesmo, Zupa? Assim, existiu isso? Porque eu não vejo muito dessa forma. Massacre, né? Acho que o Flamengo foi elogiado pela campanha no Mundial. O Flamengo foi muito elogiado pela campanha no Mundial, especialmente pela fase de grupos, né? O Flamengo pagou o pecado de ser o campeão da sua chave, né? A gente não esperava, né? O normal era o Flamengo passar em segundo com o Chelsea campeão. E aí o Flamengo passa em primeiro da sua chave e dá azar do Bayern passar em segundo. E aí tem esse cruzamento. Num jogo em que o Flamengo começou muito mal e foi punido por isso, o Flamengo perdeu o jogo pro Bayern. Talvez perdesse em outras circunstâncias, mas perdeu do jeito que perdeu, porque
começou o jogo mal e o Bayern começou a milhão e fez 2-0 muito rápido. Mas no fim das contas, eu acho que o saldo da campanha foi de uma diferença técnica grande que existe entre Flamengo e Bayern de Munique, mas acho que longe de massacre, né? Eu estava lá, eu não estava aqui, mas eu tenho a impressão que a repercussão foi de uma campanha positiva do Flamengo, né? Acho que o Felipe puxou um pouco por vitimismo isso. Acho que o Flamengo Você estava lá, eu estava aqui, você estava lá. Mas eu também não vi isso, não vi nada de massacre. Muito pelo contrário, eu vi mais elogios ao Flamengo do que qualquer outra coisa. E a mesma história de, que pena que foi o Bayern que pegou logo direto. Você falou em um Flamengo favorito, não muito favorito. Placar para amanhã? 2-0 para o Flamengo. A bola do cristal, então. 2-0 para o Flamengo, também sem grande susto, certo? Certo. Maravilha. Eu acho que o Flamengo vence amanhã 2-1. 2-1, mas também passa tranquilo e encontra o PSG na grande final. Outra conversa. 17. É isso? Quarta-feira. Quarta-feira à tarde também. Tá bom. Aí a gente depois discute sobre o Intercontinental ou Mundial, beleza? Fechou. Intervalo aqui no... E aí, galera, gostaram do corte? Meu palpite é 3 Flamengo, pirâmide 0. E aí, já palpitou? Comente aqui, deixa a sua opinião, cara. O que você pensa, o que você espera, qual a sua expectativa para esse jogo? Vai ser jogo duro, vai ser mamão com açúcar? O que você acha? Eu acho que vai ser duro, hein? Eu acho que vai ser um jogo bem truncado, truculento. Eu acho assim, cara, que eles vão jogar no contra-ataque. Eles não vão se abrir. Pelo que eu vi ali nas análises, eles têm uma marcação bem ferrenha, né, cara? Bem dura, né? Então eu acho o seguinte, galera. Eles vão se fechar e jogar no contra-ataque contra o Flamengo, hein? É o que eu estou imaginando. E você? Comente, cara. Fique à vontade. 3-0 é o meu palpite. E eu tô muito feliz com o nosso ano, com o que o Flamengo apresentou, né? Durante o ano. Lógico, teve ali alguns momentos de baixa, mas, cara, a maioria das vezes o Flamengo tava jogando bem, né? E até aqui tá jogando bem. Chegou no Mundial bem, cara. Ó, vencemos o Palmeiras bem na final da Libertadores. Foi 1-0 magrinho, mas o Flamengo teve uma autoridade, né? Teve um domínio de jogo muito grande, né? O Palmeiras não acertou um chute no gol. Então, cara, por aí a gente já vê que o Flamengo tá no caminho certo. E, se Deus quiser, vamos pegar o Paris Saint-Germain quarta-feira que vem. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Agora sim, fui.